Fala pessoal, a aula de hoje é sobre força gravitacional. Calma. Fala pessoal, a aula de hoje é sobre aula gravitacional. Fala galera, mais uma vez eu aqui para falar de você sobre esse mundo da física, né, que é muito interessante, e aí entendermos um pouco melhor do que pode cair no nosso vestibular, né, tendo esses exemplos aí. A aula de hoje é sobre força gravitacional. Aqui eu trago a representação de um corpo A e aqui de um corpo B, né, ambos no universo, né, por exemplo, tá, um planeta de massa A e um planeta de massa B, e os dois serão atraídos mutuamente, né, através de uma força chamada de força gravitacional. Bem, a força gravitacional é a força existente entre eles dois. É uma força que tem característica atrativa, né? Isaac Newton descobriu e através de seus estudos, que um corpo com massa tem o poder de atrair outro com massa. Ah, eu tenho uma massa A e posso atrair outra pessoa que tem uma massa B. Bem, pode, isso é verdade. Só que é uma força muito pequena, né? Então, ela se comporta melhor e é melhor vista, né, se essa é a palavra, em corpos que têm uma massa infinitamente grande quando comparada com a nossa. Como, por exemplo, aqui, ó, esse corpo de massa A e um corpo de massa B sendo simbolizados aí, por exemplo, dando um exemplo de dois planetas, né, no universo. Os centros estão separados a uma distância d. Isaac Newton, através de seus estudos, deduziu que a força gravitacional ela é diretamente igual ao produto das massas. Quanto mais pesado é um corpo celeste, por exemplo, maior é a força gravitacional que ele pode exercer sobre outro. A Terra exerce uma força gravitacional sobre a Lua e vice-versa. A Lua exerce uma força gravitacional sobre a Terra. A força com que a Terra puxa a Lua é igual à força com que a Lua puxa a Terra. Nesse caso, ele descobriu também que, apesar de não ser uma força de contato, né, ser uma força de interação apenas, né, existe também o par ação e reação, altamente característica da natureza newtoniana, né, o par ação e reação. Então, esse corpo irá atrair esse corpo A através de uma força F, e o corpo B também irá atrair o corpo A através de uma força F, ambas de mesmo valor, na mesma direção, né, que é a linha imaginária que une os centros, porém de sentidos contrários. Essa força F age para a direita, aqui representada no meu desenho, e essa força aqui age para a esquerda, representada no meu desenho, tá? Eu posso dizer para vocês que essas forças, elas formam par ação e reação, já que apresentam o mesmo valor, mesma intensidade e sentido contrários. E o quarto fator, pessoal, que mostra também que é um par ação e reação, é que tem que ser aplicado em corpos distintos. Nesse caso, essa força F é aplicada no corpo A e a força B e essa força F é aplicada no corpo B, tá? Essa força, ela tem natureza interação gravitacional, não é força de contato, é uma força que tem a natureza interativa, tá? É a força que une os centros e mantém um corpo em órbita em relação ao outro. A força que mantém um corpo em órbita em relação ao outro, assim como o planeta ao redor do Sol, a Lua ao redor da Terra, essas forças são chamadas de forças gravitacionais, tá? O seu módulo ela é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os corpos, tá? Então, quanto mais distante tiver um planeta do outro, menor é a influência de um sobre o outro, tá? Então, quanto mais próximo tiver um planeta do outro, maior é a interação entre um e outro. Dessa forma, eu posso até concluir que quando uma estrela orbita numa aproximação muito grande em relação à outra, a sua velocidade é muito grande, porque a força, ela direciona algo a acelerar, a aumentar de velocidade a cada segundo. Existe aí agora um aumento, né, no módulo da aceleração tangencial, o que faz uma estrela girar mais rápido à medida que vai se aproximando de um corpo com massa maior que a sua, né? Os menores orbitam em torno do maior. Então, a força gravitacional, ela é dada como sendo
constante do produto das massas pelo inverso do quadrado da distância. Quanto maior for a massa de um corpo, maior é a interação gravitacional. Quanto maior a distância entre um e outro, menor é a força, né? Mais distante está mais difícil de atrair, né? É mais ou menos você comparar duas pessoas para interagir. É mais fácil que o negócio aconteça quando as duas estão perto ou quando as duas estejam longe. É mais fácil duas pessoas interagir quando as mesmas estiverem próximas uma da outra. Então, quanto maior a aproximação, maior será a interação, tá bom? Eu trago aqui para vocês, um quadro como relaciona a força com a distância, né? A força é F quando a distância é D. Se a força varia com o quadrado da distância, então quando eu dobrar a distância, 2 ao quadrado, 4. Então a força cai 4 vezes. Nesse caso, eu posso também triplicar a distância. Note que se D agora passar a ser 3D, 3D elevado ao quadrado vai aparecer um 9 aqui embaixo. Esse 9 é a fração 1 sobre 9. Então, se a distância triplicar, a força diminui 9 vezes. Eu posso montar aí um gráfico genérico de como se comporta, né, a força com a distância. Como eu tenho que o produto de dois termos é igual a uma constante, na matemática isso tem um significado. Toda vez que você tem o produto de dois termos sendo igual a uma constante, o gráfico da força com a distância, nesse caso, ele é uma hipérbole. O nome dessa curva aqui é hipérbole. Não é nem parábola, nem reta, nem uma função logarítmica, nem exponencial. É uma hipérbole, tá? G é a constante gravitacional, né, definida por 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado, tá? Onde m vezes m dá a unidade de quilograma. Aí eu mostro para vocês que essa relação aqui é válida. Nesse caso, os corpos atraem-se mutuamente por uma força dada por G vezes m de A vezes m de B dividido por D ao quadrado. E aqui também a força F' é dada por G vezes MA vezes MB dividido por essa distância aqui ao quadrado, onde essa distância é 2D, né? Elevando ao quadrado, temos isso aí. Portanto, F' pode ser igual a G que multiplica MA vezes MB dividido por 4D quadrado. Eu posso separar esse 4 de toda essa expressão numérica, como sendo MA vezes MB sobre D quadrado vezes 1/4. E aí eu tenho que F' é igual a G vezes MA vezes MB sobre D quadrado. Isso aqui é igual ao próprio F, ó. Observe que definimos no início da questão. Então, tudo isso aqui, ó, é F, tá? Isso tudo vezes 1/4. Portanto, F vezes 1/4, concluímos que F' é igual a F sobre 4. F dividido por 4 é o valor da nova força. Claro que uma fração faz com que a força diminua, já que representa o numerador é representado por um número inteiro. Então eu posso concluir que realmente, à medida que a distância dobra, a força diminui, já que fica multiplicado por 1/4. Então se a distância aumentar 2 vezes, a força diminui 4 vezes. Sempre o que aumentou ao quadrado, tá bom? Em forma de fração. Dessa vez eu fico por aqui com a aula de força gravitacional. Espero que tenham entendido aí a teoria básica. Iremos trabalhar o próximo capítulo, que é gravitação, dentro de gravitação, que é gravidade local, tá bom? Até mais, até a próxima.